Os algoides, parte 2. Causalização e as raças. Se este tratado não servir a outro propósito além de direcionar a atenção de cientistas e filósofos para o estudo da energia no homem e em grupos, e interpretar o homem e a humanidade em termos de fenômenos eletromagnéticos, muito bem terá sido realizado. O conhecimento da polaridade de um homem, de grupos e de aglomerados de grupos trará uma revolução no planeta que só perde para aquela efetuada pela causalização. Na terceira raça raiz ocorreu a causalidade. Foi um evento que se tornou possível através de certas relações polares, e porque inteligências sobre-humanas compreenderam as leis naturais pertinentes e tiraram vantagem de uma condição eletromagnética peculiar para acelerar a evolução da raça. Foi o resultado do conhecimento da lei natural e sua adaptação à oportunidade. Na quarta raça raiz ocorreu outra aplicação de força. Novamente a oportunidade foi aproveitada, desta vez para abrir a porta do quinto reino natural pelo método da iniciação. Um terceiro tipo de eletromagnetismo desempenhou seu papel na realização desse evento. E é o efeito desse fenômeno eletromagnético na mônada que indica a aptidão do homem para a iniciação e sua disponibilidade como transmissor de energia espiritual para o mundo. Todo iniciado é tecnicamente um transmissor de força e seu trabalho é, consequentemente, triplo. 1. Fornecer um envoltório tríplice capaz da resistência necessária à força e capaz de recebê-la e guardá-la. 2. Transmitir a força como energia àqueles a quem serve. 3. Armazenar uma certa quantidade para 2 propósitos. Fornecer um reservatório de força para emergências e para trabalhos especiais conforme exigido pelos irmãos maiores. Atuar como um dínamo para o grupo imediato que todas as almas avançadas, discípulos e iniciados reúnem ao seu redor no mundo físico, emocional ou mental. Na quinta raça raiz, outro tremendo acontecimento pode ser esperado, e o tempo está imediatamente à frente. Teve seu início na energia que culminou na Guerra Mundial. Quando uma nova estimulação eletromagnética chega ao sistema solar a partir de centros cósmicos, o efeito é sempre primeiro destruição, depois revelação. As formas restritivas devem ser dissolvidas. Assim também será nesta raça raiz, a quinta. A hierarquia planetária se valerá dessa força que chega para empurrar os planos para mais perto de sua realização. Em todos esses casos, o efeito é sentido em algum dos 3 reinos inferiores ao lado do humano. É evidente que na época da causalização, também o reino animal foi estimulado. Essa estimulação persistiu e levou ao fenômeno dos animais domésticos e sua alta inteligência em comparação com os animais selvagens. Na época Atlante, a abertura da porta para o quinto reino natural, o reino essencial, 46, teve um efeito profundo sobre o reino vegetal. Este efeito, que é de natureza correspondente ao processo de iniciação no homem, envolve uma rápida obtenção de perfeição relativa e pode ser estudado no trabalho do homem no melhoramento das plantas. No tremendo evento que está iminente, na grande revelação que está próxima, a hierarquia planetária aproveitará novamente o tempo e a energia para realizar certos eventos que ocorrerão principalmente no reino humano, mas que também serão vistos como forçar a regeneração no reino mineral. Os elementos radioativos são uma manifestação disso, comparativamente um novo desenvolvimento, que só precisava do tipo de energia que agora começa a se derramar sobre a Terra. Essa força começou a fluir no final do século XVIII, e seu efeito total ainda não é sentido, pois levará várias centenas de anos até que ela desapareça. Por meio dela, certas descobertas são possíveis e as novas ordens vêm sobre ele. Os mestres, que conhecem o tempo, trarão, em nossa raça raiz, o que corresponde às ocorrências na primeira, terceira e quarta raças raiz. Os 3 métodos de causalização. Na cadeia lunar, abre parênteses, o terceiro cadeias de globos imediatamente anterior ao nosso, fecha parênteses, o princípio da inteligência cresceu normalmente. O instinto desenvolveu-se gradualmente até passar imperceptivelmente ao intelecto, sendo de natureza semelhante. Em nossa cadeia, abre parênteses, no presente, quarto cadeias de globos, fecha parênteses, e no atual quarto éon. Uma condição peculiar exigiu estimulação extraplanetária, e os algoides efetuaram uma transição de mônadas do reino animal para o humano através de um fluxo descendente de energia através do 7 globo primário da Terra, a partir de um centro extrasolar sistêmico.
abre parênteses, o primário da Terra significa Vênus, fecha parênteses. Tratamos do método de causalização aplicado em conexão com a chegada dos senhores da chama, porque é o método primordial neste sistema solar. Quaisquer que sejam os métodos que possam ser seguidos nos diferentes globos físico e cadeias de globos, este é o método universalmente aplicado no meio da manifestação. As condições de colheita podem variar entre os diferentes seres planetários de modo a efetuar modificações e colocar em ação algoides que não funcionam exatamente da mesma forma, mas os resultados são sempre semelhantes. No próximo éon, a causalização começará a mostrar indicações do terceiro método, o único característico do próximo sistema solar. Este método tem sido descrito como de abstração esotérica, abre parênteses, abstração no sentido original de retirada, fecha parênteses. Ele se preocupará em retirar a vitalidade dos envoltórios etéricos das pessoas que se encontram no estágio mais baixo e, temporariamente, transformar essa energia para fortalecer sua atividade mental. Isso será efetuado por uma ação de vontade dinâmica. Podemos entender um pouco isso, se considerarmos a conexão entre o éter sistêmico mais baixo, 49,4, e o éter cósmico mais baixo, 46. Esses três métodos de causalização foram tratados aqui do ponto de vista de nosso próprio globo físico. Em todos os globos físicos onde os seres humanos são encontrados em algum período ou outro, esses três métodos serão usados. Os três métodos marcam o controle gradual pelo regente solar nos mundos cósmicos de seus três envoltórios inferiores. Os três envoltórios inferiores do regente solar são seu mental cósmico, 32-35, emocional cósmico, 36-42 e físico cósmico, 43-49. Não esqueça que os diferentes globos físicos são centros no envoltório físico cósmico do regente solar. O primeiro método tem sua correspondência na consciência latente da matéria e funciona sob a lei da economia. Refere-se principalmente à autoconsciência do regente solar em seu corpo físico denso cósmico e sua centralização nele. Da mesma forma é o mesmo para um governante planetário, e uma parte do problema do mal deve ser encontrada na prontidão de alguns desses selves cósmicos, abre parênteses. Particularmente nosso governante planetário na cadeia lunar, fecha parênteses, para permanecer centrado no envoltório etérico cósmico após tendo supostamente dominado o aspecto da matéria, ou conquistado o controle da primeira tríade em um sistema anterior. O segundo método é o método distintivo do atual sistema solar. É o resultado da força que emana do mundo mental causal cósmico, 29-35, e empurra o algoides para a atividade. Tem sua correspondência no potencial consciência do desejo e funciona sob a lei da atração. Esta lei diz respeito especialmente ao nosso atual sistema solar e trata da capacidade do governante solar de amar sabiamente, no sentido esotérico do termo. No sistema solar anterior, a mônada alcançou a emancipação do primeiro self através da faculdade de discriminação. O significado atual da expressão faculdade de discernimento dá apenas uma tênue indicação do processo então ocorrendo no sistema solar. Através da força engendrada durante o processo, foi criada uma vibração que persiste hoje na matéria. Essa vibração é evidenciada pela inteligência ativa e pela capacidade seletiva discriminativa do átomo. Em nosso atual sistema solar, a emancipação será realizada através do desapaixonamento esotérico. Isso também deixará sua marca na matéria, tingindo-a de tal maneira que no terceiro sistema solar, a matéria demonstrará uma segunda qualidade. Desapego por abstração é o mais próximo que podemos chegar de designar o método do processo de liberação no terceiro sistema solar. Mas é inútil para o homem especular sobre isso, pois seu intelecto não pode conceber do que se trata. Assim, no atual período sistêmico solar, os três métodos de causalização são usados em nosso globo físico da seguinte forma: na cadeia lunar, a evolução gradual da autoconsciência sob a lei natural; na cadeia terrestre, a aquisição da autoconsciência por meio de agentes estranhos. No próximo éon e abstração em cadeia, abre parênteses, 7 globos, fecha parênteses, será através da força de vontade. Quando o terceiro método começar a ser aplicado em nosso atual sistema solar, será de maneira embrionária. A causalização da humanidade foi o efeito de grandes eventos.
A causalização das mônadas humanas na época da terceira raça raiz foi o efeito de um evento maior, nosso regente planetário assumindo um envoltório físico cósmico denso. Um envoltório consistindo da matéria atômica dos três mundos inferiores, 47 e 49. Que o governante planetário encarnado significa que ele se tornou presente com sua autoconsciência nos centros planetários que consistem em matéria 47.1, 48.1 e 49.1. Esses centros constituídos por matéria de 47, 48 e 49 átomos, cuja consciência era até então parte do subconsciente planetário, são chamados pelo nome comum de envoltório físico denso cósmico do governante planetário. As mônadas humanas estão contidas nos envoltórios físicos densos cósmicos 47 e 49 dos governantes planetários e, portanto, podem responder às suas expressões de consciência e energia. Observe o plural aqui, os governantes planetários. Mônadas humanas podem ser encontradas em todos os globos físicos do nosso sistema solar. É importante entender que os seres coletivos cósmicos, como os planetários e os sistêmicos, possuem envoltórios feitos exclusivamente de matéria atômica ou expressos mais exatamente. Seus envoltórios são a matéria atômica dos sistemas planetários e sistêmicos do globo solar. Deve-se enfatizar aqui que a matéria atômica pertence ao cosmos e a matéria molecular é parte do sistema solar. Outro fato importante a ser contemplado a esse respeito é que a consciência nas espécies atômicas 47 e 49 é acessível apenas ao Self 46, ou seja, apenas ao indivíduo como membro do ser coletivo planetário. Quando os seres coletivos cósmicos encarnam, isto é, assumem um envoltório físico denso, que no caso de tal ser cósmico é um envoltório físico denso cósmico, constituído de matéria atômica 47 e 49. As partículas mais importantes dessa matéria atômica são aqueles átomos mentais que são veículos da autoconsciência, isto é, aqueles átomos mentais que entram nas segundas tríades humanas e nos centros dos envoltórios causais. A causalização das mônadas, portanto, seu devir humano, o que implica que elas estão ligadas às segundas tríades e são dotadas de envoltórios causais e à encarnação dos seres coletivos cósmicos devem, portanto, ser entendidas como dois lados de um mesmo processo. Enquanto as futuras mônadas humanas permaneceram no reino animal e, portanto, não tiveram segundas tríades nem envoltórios causais, os seres coletivos cósmicos foram incapazes de encarnar. Deve ser lembrado aqui que o regente solar e os regentes planetários estão apenas em encarnação física nos mundos do sistema solar 43 e 49. Seus envoltórios causais estando no mundo causal cósmico 29 e 31. Portanto, a expressão completa para eles é impossível durante a manifestação do sistema solar. Em contraste, o homem é capaz de se expressar plenamente durante sua manifestação humana, o que ele faz quando adquire consciência causal. Do ponto de vista do sistema solar e seus mundos, 43 e 49, esses seres cósmicos devem ser considerados apenas como seres físicos, enquanto o homem pode ser considerado como o que é, um ser completo. Também deve ser lembrado que os 7 mundos atômicos do sistema solar, 43 e 49, formam as 7 espirais no átomo da tríade física cósmica, 43, do regente solar. Toda consciência, toda memória, toda a faculdade adquirida é armazenada nas unidades da tríade. É nas espécies atômicas que a consciência do regente solar se concentra. Este átomo da tríade física cósmica do regente solar é um recipiente de força de uma fonte cósmica, uma fonte fora do sistema solar. Quando neste período há um influxo e desenvolvimento da inteligência, isso se deve à plena vitalidade e atividade da quinta espiral do átomo físico cósmico, 43, do regente solar. Essa vitalização se mostra na intensa atividade do mundo mental causal e na tríplice natureza dos fenômenos eletromagnéticos que nele ocorrem. A manifestação dos envoltórios deve preceder a encarnação das mônadas. Em primeiro lugar, do envoltório causal cósmico 29 e 31, do regente solar, a energia é chamada de sua vontade de ser. Essa energia é transmitida ao mundo mental cósmico 32 e 35 através da molécula mental cósmica 32 de sua quarta tríade 32, 36, 43.
A energia, agora sendo cósmica causal mental, é então transportada através do átomo emocional cósmico, 36, da quarta tríade do regente solar para o mundo emocional cósmico, 3642, onde é gradualmente transmutado em desejo, que finalmente produz manifestação na matéria física grosseira cósmica, 4749. Quando esta manifestação física grosseira cósmica foi formada, a força vitalizante fluiu do mundo causal cósmico, 2931, para o mundo causal sistêmico solar, 471. Essa força, nos momentos cíclicos corretos, causa certos eventos nos 3 mundos sistêmicos solares inferiores, 4749. O primeiro desses eventos é a apropriação pelo regente solar desse envoltório físico denso cósmico e a manifestação do Sol físico e dos planetas físicos. Do nosso ponto de vista, isso abrange um período de tempo inconcebivelmente vasto, mas para o regente solar é apenas um breve período. A próxima ocorrência importante é a apropriação pelos diferentes regentes planetários de seus envoltórios físicos cósmicos densos, 4749. Isso acontece em momentos individualmente diferentes de acordo com seu estágio evolutivo. Acontece mais tarde para os 7 menores do que para os 3 maiores. Em um período ainda posterior vem a apropriação pelas mônadas individuais de seus envoltórios de manifestação. As mônadas humanas e seus envoltórios causais são entendidos por isso. É importante perceber que todo esse processo chamado de encarnação do governante solar e dos governantes planetários leva muito tempo, abrange muitas eras. O tempo incomparavelmente mais longo é ocupado pelo trabalho preparatório da manifestação dos envoltórios, ou seja, a formação dos sistemas globo e seus centros. Primeiro em 43-46, depois em 47-49. A própria encarnação, a apropriação autoconsciente por esses seres cósmicos desses centros preparados como seus envoltórios nos mundos inferiores, vem consideravelmente mais tarde e coincide com a causalização das mônadas humanas. Portanto, distinga aqui as 2 ideias básicas, a formação dos envoltórios, manifestação, e a apropriação desses envoltórios pelos governantes, sua encarnação. 2 processos diferentes estão em causa, precisamente como é o caso da encarnação do homem. Condições de causalização cósmica e interestelar. Um triângulo de força formado por Sírius, 2 das Pleiades e uma pequena estrela cujo nome não deve ser mencionado governava a apropriação pelo regente solar de seu envoltório físico bruto cósmico, 47-49. Quando o envoltório etérico cósmico, 43-46, foi formado e coordenado. Esse triângulo no espaço interestelar foi formado sob uma lei que permitiu um fluxo de força para o mundo mental causal sistêmico solar. Esse triângulo ainda persiste e é a causa do influxo contínuo da força mental cósmica. Isso está conectado com as espirais na molécula mental cósmica 32, da quarta tríade, 32, 36, 43, do regente solar. Contanto que a vontade do governante solar persistir, a energia continuará a fluir. No 5º éon, atingirá sua altura. Quando o regente solar manifestou desejo de autoexpressão na matéria física cósmica, e quando a resposta a isso pela manifestação inferior alcançou o cosmos, foi produzido um efeito que causou uma resposta em certos sistemas estelares aliados. Isso desencadeou energia que varreu o sistema solar, levando consigo os algoides. Condições sistêmicas planetárias e solares de causalização. Somente quando o centro cardíaco, no mundo 46, de um regente planetário se vitaliza e atinge uma certa capacidade vibratória é que a causalização das mônadas se torna possível sob a lei. Isso acontece em cada governante planetário em seu ciclo, e cada um difere ciclicamente. A analogia fisiológica é a estimulação que o feto recebe entre o 3º e o 4º mês de gestação, quando seu coração é ativado e a existência individual torna-se possível. Essa estimulação emana do envoltório causal da mãe e coincide com o despertar da 3ª espiral no 1º átomo físico da tríade da criança. É somente quando o envoltório físico denso cósmico triplo 47, 48, 49 de um regente planetário atingiu uma certa capacidade vibratória e energética como o envoltório correspondente tinha no sistema solar anterior, que as mônadas em seus diferentes grupos podem causalizar.
Esses grupos causais fazem parte de diferentes centros planetários. Deve-se ter em mente que, assim como em cada éon todos os estágios anteriores são rapidamente recapitulados, também no sistema solar como um todo pode ser visto um procedimento semelhante. Quando os 3 mundos inferiores, 47 e 49, atingiram uma certa capacidade vibratória, então a encarnação em um sentido cósmico se torna possível. O coração desperta em sentido esotérico, e certos seres cósmicos encarnam, os grupos causais aparecem no mundo causal, e as mônadas humanas ao se tornarem causais. O método e o tempo podem variar de acordo com a natureza de qualquer governante planetário em particular, mas para cada um e todos o coração tem que despertar antes que a resposta venha do inferior. Os devas da primeira tríade, abre parênteses, os pitres lunares, fecha parênteses, têm que continuar seu trabalho em nosso sistema solar e de globos físico antes que os algoides se unam às mônadas humanas no devir, e as estimulem à vida autoconsciente e à existência separada. Os 4 globos físicos, que são os envoltórios para os 4 regentes planetários que são chamados os 4 inferiores do sistema solar, têm que atingir um certo estágio de capacidade vibratória e de consciência antes que um acontecimento semelhante ocorra no sistema solar como um todo. E os 4 inferiores e os 3 superiores são sintetizados. Pelos 4 inferiores se entendem aqueles que em relação à consciência correspondem aos envoltórios da encarnação do homem, 47, 4, 49, 7, ou mais exatamente, a primeira tríade, os envoltórios mentais, emocionais e etéricos. Os 3 superiores são aqueles que em relação à consciência correspondem ao envoltório causal do homem, algoides, e à segunda tríade. O centro do coração do regente solar está ativo, e a resposta já vem de todos os globos físicos, como 3 espirais estão ativas em todas elas. Mas o ser coletivo solar ainda não é plena e cosmicamente autoconsciente. Distinga entre o regente solar e o ser coletivo solar. O regente solar é a mônada mais desenvolvida e, portanto, dominante de todo o sistema solar. O ser coletivo solar é o coletivo de todas as mônadas que se juntaram ao governo sistêmico solar e às organizações a elas sujeitas. Essas mônadas são pelo menos selves cósmicos, têm pelo menos consciências 42. O termo globos físico aqui mais se refere ao governo e hierarquias planetárias do que aos sistemas de globos que eles habitam e governam. Os centros despertam e demonstram isso dando resposta. Aqui centros significa o governo e hierarquias planetárias. Apenas um centro sistêmico solar está respondendo totalmente à estimulação do coração, e esse é Vênus, que está passando pelo éon final. 5 dos seres planetários dos 7 globos físico menores são os canais para a força da inteligência cósmica, 29. Um deles, o ser planetário de Vênus, encarna em si a função da 5ª hierarquia criativa. Isso explica a atividade de Vênus na época da causalização neste éon. No próximo éon, a 5ª hierarquia criativa estará utilizando nosso globo físico, a Terra, dessa maneira, e então a inteligência estará trabalhando na humanidade de uma forma totalmente madura. Distinga cuidadosamente entre esses 5 seres planetários e os 5 chamados planetas de inteligência com seus seres coletivos. Por planetas de inteligência, entendem-se aqueles 5 globos físicos onde a transformação da consciência causal em consciência essencial está apenas começando. Vênus não está nesse grupo. Para tornar mais clara essa distinção, poderíamos no primeiro caso falar de canais ou representantes de inteligência e no segundo caso de planetas de inteligência. Abre parênteses. Aqueles 5 seres cósmicos que são membros de nosso governo planetário e são chamados de 5 Kumaras ou os 5 filhos nascidos da mente de Brahma. São os representantes da força da inteligência cósmica em nosso planeta e também refletem as funções dos planetas governantes que são os representantes da inteligência. O 5º princípio. O que se entende por 5º princípio é a expressão no mundo causal daquela energia que emana do envoltório causal cósmico, 29-31, do regente solar. Via sua correspondência com a primeira tríade molecular mental, 32 corresponde a 47-4. O 5º princípio, a consciência mental causal, está incorporada nos 5 regentes planetários menores.
Esses 5 representantes da inteligência com seus 5 globos físicos não devem ser confundidos com aqueles que em outros contextos foram chamados de 5 planetas da inteligência. O 5º departamento, o departamento do 5º regente planetário, é potencialmente responsivo à energia que flui através da 5ª evolução paralela, abre parênteses. O algoides, fecha parênteses. As cadeias planetárias são centros de força e, à medida que são despertadas e estimuladas, trazem à encarnação seres conscientes, abre parênteses, manasaputras, fecha parênteses, do departamento correspondente. Na enumeração quíntupla, 3, 4, 5, 6, 7, o 5º departamento ocupa o 3º ou o lugar do meio. Portanto, o 5º departamento está intimamente ligado à cadeia lunar, a 3ª cadeia, como mediadora de energia dentro dela, e ainda uma conexão com o 3º reino natural, o reino animal e o 3º El. Homens causalizados, os regentes solares e planetários encarnados. Através da realização de seu trabalho, a causalização na humanidade, os algoides criam também as condições de certos eventos planetários e sistêmicos. Na produção da autoconsciência no reino humano, a plena apropriação consciente pelo regente planetário de seu envoltório físico cósmico denso é consumada. Os envoltórios físico-etérico cósmico 43-46 e físico denso cósmico 47-49 do regente solar e dos regentes planetários estão unidos, de modo que cada um desses seres cósmicos encarna em um envoltório físico cósmico coerente. A expressão para a vida maior foi a encarnação, para a vida menor foi a causalização, descreve 2 lados de um mesmo processo. Quando um ser humano procura encarnar, sua energia passa do mundo causal para o físico gasoso, 49-5. Quando o regente planetário deseja encarnar, seu envoltório físico cósmico denso, 47-49, é estimulado pela energia do mundo causal cósmico, 29-31, de maneira análoga. Processo semelhante também pode ser visto em relação à energia do organismo humano, pois estimula a célula individual e a faz cooperar com outras células, cumprindo sua função no corpo como um todo. Envoltórios causais humanos são como células no organismo cósmico do governante planetário. Quando a ciência reconhecer esse fato, ela voltará sua atenção para os elementos gasosos do organismo e para sua relação com o coração em particular. Descobrirá que o coração não é apenas o motor que faz circular o sangue e outros fluidos vitais, mas também o gerador de um certo tipo de energia inteligente, que é um fator positivo na vida da célula. Chega uma fase na vida do governante planetário em que seus centros etéricos cósmicos no mundo 46 são particularmente vitalizados. Sendo assim vitalizados, eles produzem uma atividade aumentada no mundo 47, o mundo mental causal. E a consciência e a energia vital do governante planetário começam então a se fazer sentir naquele mundo. Simultaneamente, sob a lei, a energia mental causal cósmica flui dos mundos 29-35. Essa energia dupla, causal cósmica 29-31 e mental cósmica 32-35, contata a energia que é inerente ao envoltório físico cósmico bruto do regente planetário, particularmente seus elementos gasosos cósmicos, o mundo causal planetário 47-13, e traz essa energia em atividade intensiva. Isso produz no mundo causal correspondências com os centros no mundo 46 mencionados acima, surgem os grupos causais. Esses grupos causais são compostos de mônadas humanas com seus envoltórios causais recém-formados. Simultaneamente, à medida que os grupos causais são formados, a segunda e a terceira tríade são anexadas às primeiras tríades das mônadas humanas nos 3 mundos inferiores, 47, 4, 49, 7. Forma-se um triângulo sistêmico solar. Por meio dessa liberação de energia tríplice, coordena-se o trabalho dos algoides e dos devas do envoltório inferior, manifestando-se na união da segunda e da primeira tríade. A força liberada do mundo mental causal cósmico em conexão com a causalização é de caráter cíclico. No atual Éon, o quarto, a força máxima deste ciclo foi sentida na terceira época da raça raiz do quarto globo. No próximo Éon, durante a época da quarta raça raiz do quarto globo, virá um novo ciclo desse tipo, do qual falaremos mais adiante.
Os grupos causais unem os três tipos de eletricidade que existem em condição potencial na matéria causal mental. Esses três tipos de eletricidade, que naturalmente são forças trinas, são: 1. Força positiva em 47, da segunda tríade, o átomo mental. 2. Força negativa em 47, a primeira molécula mental da tríade. 3. Força de equilíbrio em 47, o envoltório causal, fecha parênteses. Esta força trina, produzida pela apropriação consciente pelo regente planetário de seu envoltório físico cósmico bruto, vitaliza a matéria dévica, de modo que o envoltório inferior do regente planetário, seu envoltório físico cósmico bruto, 47-49, se manifesta. A resposta da matéria dévica ao influxo de força no mundo mental causal tem um efeito triplo. 1. Produz uma vitalidade muito aumentada nos centros planetários no mundo 46, devido à ação reflexa, que se faz sentir tanto acima e abaixo, do mundo da atividade. 2. Estimula os esforços dos animais mais avançados, e com isso se produz um duplo efeito, pois o quarto reino natural aparece no mundo físico e as segundas tríades se refletem nos envoltórios causais do mundo causal. 3. Os envoltórios físicos densos cósmicos, 47-49, estão ligados e coordenados com os envoltórios etéricos cósmicos, 43-46, do regente solar e do regente planetário. Portanto, os três mundos sistêmicos solares inferiores estão unidos com os quatro superiores, e os devas do sistema solar anterior são trazidos em conjunção com aqueles de uma ordem mais nova que aguardavam as condições certas. A encarnação física cósmica do governante planetário está completa. Os três reinos naturais inferiores, sendo negativos para força superior como positivos, sua interação traz à existência o reino humano. As energias das três tríades são reunidas e o trabalho de plena autoconsciência começa, a força trina. É importante perceber que toda essa conversa de fenômenos materiais e energéticos no mundo 46 e no mundo causal diz respeito aos algoides, devas essenciais, 46, e causais, 47-13. Isso não tem nada a ver com matéria sem vida, morta ou não inteligente. Nunca se esqueça que Ilozoico é sobre matéria viva, formas materiais que ao mesmo tempo são envoltórios de seres inteligentes. Este fato muito importante é destacado no parágrafo anterior, matéria deva. Os centros planetários no mundo 46 são coletivos do algoides em 46, assim como os centros planetários em 47, são coletivos de envoltórios causais humanos. Mais uma vez é enfatizado que o corpo físico cósmico do governante planetário consiste em matéria atômica dos tipos 43-49, e que essa matéria atômica está viva, é matéria deva. Causalização, a formação do reino humano, de certo ponto de vista, marca a obtenção de um setenário perfeito. Os três reinos involucionários ou elementais e os três reinos naturais subhumanos encontram seu sétimo princípio no reino humano e através da formação deste reino, este setenário se completa. Quando as mônadas passam por esses 7 reinos, elas finalmente alcançam a autoconsciência, uma conquista relativa. Essa perfeição relativa deve então ser desenvolvida nos reinos superiores, e esses reinos são estágios em que a autoconsciência separada das mônadas em questão é substituída pela autoconsciência coletiva. Certos centros no regente solar e no regente planetário também são estimulados e tornam-se autoativos em sua irradiação de energias departamentais. É esta radiação que eventualmente trará a atividade consciente do grupo. No que diz respeito à humanidade atual, isso está em um futuro distante. Isso levará a essa interação entre os planetas que, sob a lei de atração e repulsão, trará a síntese final. O que é dito aqui diz respeito a um futuro imensamente distante no final da manifestação dos globos físico presentes. Nos mundos cósmicos, o processo de causalização produz uma atividade correspondente no envoltório causal cósmico 29-31 do regente solar e, portanto, uma vibração aumentada nesse centro do sistema de 7 solares, que é o nosso ser solar. Também produz reconhecimento esotérico no protótipo do setenário, as 7 estrelas da Ursa Maior. Esse contato cósmico persistirá até o fim do atual sistema solar, quando o ser solar for temporariamente libertado da existência física cósmica. O trabalho dos algoides em uma escala sistêmica solar.
Os algoides realizam seu trabalho por todo o sistema solar e circulam constantemente entre os diferentes globos físicos. Isso implica que há entre os globos físicos uma transmissão constante de energias e de grupos de mônadas que carregam essas energias. Tal transmissão se torna possível em qualquer globo físico quando seu reino humano se torna autoativo. Uma grande transmissão em escala planetária realmente marca o início do período de obscurecimento. Vênus é um caso em questão. Quando a transmissão ocorre em uma escala sistêmica solar, marca o ponto em que os governantes planetários começam a se dissociar de seus envoltórios físicos densos cósmicos. Os três mundos do homem, 47-49. Os algoides no mundo causal, 47-13. Do sistema solar incorporam coletivamente tanto dessa vontade e propósito do governante planetário quanto ele pode trabalhar em uma única encarnação e como eles, em seus grupos, podem se desenvolver. Assim como existem devas sistêmicos solares essenciais e causais, os algoides, que coletivamente incorporam a vontade ou propósito do governante planetário. Também existem devas cósmicos causais, abre parênteses, 29-31, que coletivamente incorporam a vontade ou propósito do governante solar. Esses devas cósmicos são os protótipos cósmicos de nossos algoides. Eles são energizados pela força do mundo mental causal cósmico, uma força que tem estado em operação desde a causalização cósmica do regente solar muitas eras atrás. No próximo sistema solar, a causalização será substituída pela superessencialização. No próximo sistema solar, a correspondência de causalização será efetuada a partir do mundo 44 e será realizada pelos protogônos. Assim como em nosso sistema solar os mundos da primeira tríade não são considerados um princípio, o correspondente será verdadeiro para os mundos da primeira e da segunda tríade, abre parênteses, 47-4, 49, 7 e 45, 4, 47, 3, respectivamente, fecha parênteses, e sua consciência será classificada como subconsciente. Por analogia com isso, os futuros devas causais, 47-13, essenciais, 46, e superessenciais inferiores, 45-4, 7, terão uma posição que nossa primeira tríade de devas tem agora, pois todos farão parte da consciência comum, e ainda assim, será considerada esotericamente como abaixo do limiar da consciência. O homem tem que aprender a controlar, guiar e usar a matéria deva da qual seus envoltórios são feitos. Esse objetivo envolve o desenvolvimento da plena autoconsciência, que se realiza através da ação dos algoides, os construtores e vitalizadores do envoltório causal. No próximo sistema solar, eles também não mais incorporarão o tipo de consciência que o homem aspira. No atual sistema solar, o homem surge dominando a primeira tríade e seus divais, no próximo sistema solar, dominando a segunda tríade e os algoides. É estranho que o texto não diga explicitamente que a correspondência de causalização no próximo sistema solar envolverá a aquisição pela mônada de um envoltório superessencial superior 45-13, permitindo assim que a mônada seja consciente em tal envoltório. No entanto, este é o significado pretendido, e por isso o termo superessencialização pode ser usado, mas com cuidado, pois deve ser usado apenas para o superessencial superior, abre parênteses, acima de 45-4, o envoltório anexado à unidade mais baixa da terceira tríade, 45-1, e a consciência existente nele. O algoides e as iniciações. Causalização marca um estágio do processo de intensificação da energia da primeira tríade, abre parênteses, fogo por fricção, fecha parênteses, após o que a mônada está pronta para a autoconsciência e a entrada no quarto reino natural. Correspondentemente, a iniciação marca um estágio na intensificação da energia da segunda tríade, abre parênteses, fogo solar, fecha parênteses, após o qual a mônada pode desenvolver a autoconsciência na consciência de grupo e se preparar para sua entrada no quinto reino natural. A identificação com o coletivo de todos os grupos pode ser considerada a etapa final do processo evolutivo. Ele marca um período próximo ao fechamento do sistema solar, quando todos os grupos começam conscientemente a elaborar o plano do governo sistêmico solar. Envolve uma realização que apenas os selves 44 presentes podem começar a conceber, embora ainda não pratiquem.
Eles trabalham conscientemente executando o plano do governo planetário, mas ainda estão longe de apreciar plenamente a vontade e o propósito do governante solar. É a força positiva dos devas causais que produz a iniciação. Sua função é incorporada pelo Hierofante. Ele vê diante de si o envoltório causal, abre parênteses, veículo para Bud, fecha parênteses, passa a energia dos mundos superiores através de seus envoltórios, e por meio do cetro, carregada de força causal positiva, transmite essa energia causal ao iniciado para que ele seja capacitado para conhecer conscientemente e reconhecer o plano para seu centro de grupo através da estimulação, imensamente aumentada. Essa força desce do segundo átomo mental da tríade através do Antakarana e é direcionada para qualquer centro que o Hierofante, sob a lei, veja que deve ser estimulado. Ele estabiliza a força e regula seu fluxo à medida que circula pelo centro causal, de modo que, quando o trabalho de desdobramento de suas pétalas for realizado, a energia 46 no coração do lótus possa se afirmar livremente. Após cada iniciação, mais pétalas do centro são desdobradas e o centro irradia mais luz ou fogo, que, finalmente, queima as 3 pétalas mais íntimas e permite que a energia da terceira tríade se manifeste. Enquanto isso ocorre na matéria 47-2, da qual o envoltório causal é agora feito, uma estimulação correspondente ocorre nos centros dos envoltórios etérico, emocional e mental. A iniciação e o mistério dos números dizem respeito principalmente à consciência, e não fundamentalmente à capacidade de funcionar em um plano, nem à capacidade de manejar a energia da matéria, como alguns ocultistas apresentaram o assunto. A iniciação e o mistério dos números tratam da vida subjetiva, a vida como parte da consciência e autorrealização de um ser coletivo planetário ou de um governante planetário, não a vida na matéria. Observe que no TSFC, e geralmente nos escritos de Alice Bailey, consciência ou aspecto de consciência, também tem o significado especial de consciência e energia da segunda tríade, portanto, consciência e energia dos tipos 45, 4, 7, 46, 1, 7 e 47, 1, 3. Isso também é tratado em meu artigo, Alguns Problemas do Desenvolvimento da Consciência Humana na apresentação de Alicia Bailey dos Esotéricos e sua solução ilosóica. Relacionado a isso está o fato de que a terceira, quarta e quinta iniciações são as mais importantes neste sistema solar. Essas iniciações também permitem que a mônada seja permanentemente autoativa e autoconsciente nas 3 unidades da segunda tríade. Nas iniciações sofridas no mundo causal, a estrela de 5 pontas brilha acima da cabeça do iniciado. Isso diz respeito às 3 primeiras iniciações, que são submetidas no envoltório causal. Foi dito que as 2 primeiras iniciações ocorrem no mundo emocional. Este é, no entanto, um equívoco. É verdade que o indivíduo sente fortemente o seu efeito nos envoltórios mentais, emocionais e etéricos, e adquire através das iniciações a capacidade de controlar esses envoltórios. Esses efeitos são interpretados pelo iniciado como se as próprias iniciações tivessem ocorrido nos envoltórios mencionados e nos mundos correspondentes a eles. Mas deve-se sempre lembrar que as maiores iniciações são tomadas no envoltório causal ou, e após a dissolução do envoltório causal, no envoltório 46. Nas 2 iniciações finais, abre parênteses, significa a quarta e a quinta, fecha parênteses, que libertam o indivíduo dos mundos 47, 49, capacitam-no a funcionar no envoltório etérico cósmico 43, 46, do ser coletivo planetário e a empunhar a força que vitaliza esse envoltório. Então, o iniciado torna-se a estrela de 5 pontas. Desce sobre ele, funde-se nele, e ele é visto em seu próprio centro. Essa descida é realizada pela ação do iniciador, empunhando a vara do poder e coloca o indivíduo em contato com o centro do regente planetário do qual ele faz parte. Isso ele efetua conscientemente. A 6ª e a 7ª iniciações ocorrem no mundo 45. Então a estrela de 5 pontas brilha de dentro de si mesma e se torna a estrela de 7 pontas. Desce sobre o indivíduo e ele entra na chama. A estrela de 5 pontas significa o pleno desenvolvimento do 5º princípio, o desenvolvimento completo da mônada através dos 5 raios.
e a assimilação de tudo o que neles deve ser aprendido, e a aquisição não apenas do self-consciência, mas também de consciência de grupo. Ele infere o pleno desdobramento de 5 das pétalas egóicas, deixando 4 para abrir antes da iniciação final. Iniciação final aqui significa a terceira, a iniciação através da qual a mônada se torna um self causal. Veja, esta iniciação é final apenas no sentido de que conclui a evolução humana. A estrela de 5 pontas no mundo causal significa, entre outras coisas, a evolução, por meio dos 5 sentidos nos 3 mundos, 47, 48, 49, do 5º princípio, a aquisição da autoconsciência e a ativação da 5ª espiral nos átomos. Observe que o número 5 aparece também no fato de que os 3 mundos inferiores também podem ser divididos em 5 mundos moleculares, 49, 5, 7, 49, 2, 4, 48, 2, 7, 47, 4, 7, 47, 2, 3. A estrela de 6 pontas significa o segundo self perfeito que funciona através das 3 unidades da primeira tríade e das 3 unidades da segunda tríade. O trabalho do algoides difere nos diferentes globos físicos. Os fundamentos estabelecidos aqui sobre o trabalho do algoides não tratam especificamente dos nossos globos físicos, mas são verdadeiros para todo o sistema solar. O trabalho dos algoides difere nos vários globos físicos em certos detalhes. O ensinamento esotérico mais antigo estava preocupado principalmente com os globos físicos de nossa Terra, e tinha pouco a transmitir sobre os outros globos físicos e os métodos de autoconsciência em evolução aplicados neles. O procedimento geral no mundo causal é o mesmo, mas como cada globus físico incorpora sua energia departamental particular, a peculiaridade dessa força colorirá toda a sua evolução e o trabalho dos algoides corresponderá. Não é possível afirmar qual é a energia departamental que está incorporada em nosso globo físico, pois é um dos segredos revelados em uma das iniciações, abre parênteses, a terceira, fecha parênteses. Aqueles algoides que estão trabalhando nos globos físicos de Urano, Netuno e Saturno trabalham de maneira um pouco diferente daqueles que funcionam nos globos físicos de Vênus, Vulcano, Marte, Mercúrio, Júpiter, Terra e Saturno esotérico, assim como os algoides que trabalham no círculo interno. Devemos notar aqui que novamente temos uma triplicidade de grupos, representando uma triplicidade de força. Nos 7 globos físicos, o grupo médio e o grupo inferior do algoides estão ativos. Nos planetas do círculo interno, o grupo superior e o grupo do meio dominam, pois esses planetas são os mais ocultos e sagrados em manifestação, e são povoados apenas por mônadas, que estão no caminho do discipulado e, portanto, são grupais ativas. Urano, Netuno e Saturno esotéricos são os globos físicos sintetizadores e fornecem condições adequadas apenas para as mônadas muito avançadas. Eles são os planetas colhedores. São assim chamados porque colhem os resultados da evolução obtidos nos cadeias de globos menores 49. Dos 10 globos físicos do Sistema Solar, 3 são maiores e 7 menores. Os 3 maiores se preparam para a evolução no menor, recolhem os resultados da evolução e enviam seres coletivos recém-formados. Nos cadeias de globos menores a evolução é especializada. Quando a evolução neste último for concluída, a colheita é reunida nos 3 globos maiores. O trabalho dos algoides no próximo éon. No próximo éon, no 4º globo e na 4ª raça raiz, um novo ciclo atingirá seu zênite por um período muito curto e abrirá novamente a porta da causalização. Neste caso, algoides muito avançados farão um trabalho especial. A era atual não fornecerá seres humanos adequados. A próxima era poderá fazê-lo se os planos prosseguirem conforme o previsto. Nesse caso, o algoides em questão não causará homens animais como na era atual, mas estimulará o germe da mentalidade naqueles membros da atual família humana que, embora aparentemente homens, não têm a centelha da razão. Durante os próximos 600 anos, essas raças aborígenes baixas praticamente morrerão e não reencarnarão nesta era. No próximo éon a oportunidade será novamente oferecida e os algoides renovarão novamente seu trabalho de desenvolver a autoconsciência nos homens. Esses algoides, é claro, não entrarão até que o tipo humano daquela época seja suficientemente refinado para seu propósito. Esses algoides estão preocupados com o desdobramento da 6ª pétala do centro causal cósmico do regente solar.
Eles trilham o mesmo caminho de expansão que aqueles selves cósmicos que estão logo abaixo do governante planetário, os chamados Budas de atividade. Estes últimos são presentes durante o período deste sistema solar, enquanto os algoides mencionados ainda têm um pouco por resolver. Eles poderiam entrar apenas no meio do quinto éon. Eles são um grupo de mônadas que detiveram sua própria evolução, abre parênteses, tecnicamente falando, fecha parênteses, para assumir um trabalho especial no globo 49 de Vulcano. Portanto, eles devem retornar para continuar e completar o que deixaram de fazer. Devido aos resultados de sua experiência em Vulcano, o envoltório físico necessário é de tal ordem que eles não poderiam, neste éon, encarnar, abre parênteses. Note isto. Alice Bailey em vários lugares usa a palavra encarnar em referência aos algoides, fecha parênteses, sem desastre. Em meados do quinto éon, a quinta evolução paralela, os algoides atingirão seu pleno poder. Isso precederá o dia do julgamento e marcará um ponto de tremenda luta, pois a causalidade-mentalidade, 47, que eles encarnam, se rebelará contra a passagem da mônada da essencialidade, 46. Isso acontecerá dentro de toda a humanidade de então e envolverá milhões simultaneamente. Uma repetição da mesma luta que envolve o homem que busca transcender a limitação do primeiro self e levar a vida do segundo self. Esta será a batalha final, e será sucedida pelo dia do julgamento, quando os demasiado mentais serão expulsos e os despertos para a essencialidade governarão. Isso significa que aqueles em que a mentalidade é superpotente ou subdesenvolvida serão considerados como fracassados e serão removidos para outro globo, enquanto aqueles que estão vivendo a vida de unidade e em quem ela está se fortalecendo. Aspirantes, discípulos de vários graus, iniciados e adeptos, serão deixados para seguir o curso natural da evolução neste globo físico. É isso que a Bíblia quer dizer com a fala de Cristo expulsando Satanás e então reinando na Terra por 1000 anos. Cristo não significa aqui um indivíduo, mas o princípio de Cristo, consciência essencial 46. A consciência essencial e superior triunfará pelo restante do éon, e a consciência do primeiro self será mantida em suspenso até o sexto éon. Quando uma nova oportunidade surgirá para certos grupos dos descartados, abre parênteses, a Bíblia, AP 20:07, refere-se a isso dizendo que, quando os 1000 anos expirarem, Satanás será solto de sua prisão, fecha parênteses, embora a maioria seja mantida até o próximo sistema solar. Algo semelhante ocorrerá novamente na quinta cadeia, mas como se trata de um centro no regente planetário sobre o qual sabemos pouco, não precisamos nos estender aqui. Terminologia e simbolismo esotéricos sobre o algoides. A seção de TSFC sobre o algoides, páginas 679-886, provavelmente é o mais difícil de todo o livro no que diz respeito ao leitor médio. O próprio texto diz sobre isso, a questão desses Dhyanis do fogo, abre parênteses, devas causais, fecha parênteses. E sua relação com o homem é um dos mistérios mais profundos. E todo o assunto está tão revestido de lendas intrincadas que os estudantes estão propensos a se desesperarem a chegar à clareza de pensamento desejada e necessária. Ainda não será possível dissipar inteiramente as nuvens que velam o mistério central, abre parênteses, TSFC página 680. Um fundamento importante para esta dificuldade é, obviamente, a terminologia utilizada, que Lawrence já apontou mais de uma vez. A predileção hindu por usar o mesmo termo para coisas diferentes e termos diferentes para a mesma coisa. Essa complicação é especialmente aparente na discussão tradicional dos algoides. Termos diferentes para a mesma coisa, os algoides são chamados Agnisvatas, Manasadevas, Dhyanis do fogo, anjos solares, Pitris solares e Asuras. O mesmo termo para coisas diferentes. É notável que em toda esta seção da TSFC a mônada humana nem sempre se distingue claramente do algoides. E raramente da terceira tríade, ao contrário, Alice Bailey usa o termo mônada para denotar a terceira tríade, o protogonos. É igualmente notável que o termo originalmente pitagórico, mônada, raramente seja usado em seu único sentido correto, e que o termo pitagórico, algoides, nunca seja usado. Deve-se notar também que os termos divino Manasaputras e Dhyani Budas referem-se a seres coletivos planetários, não aos algoides.
Entre muitos complicadores, o último mencionado, esse salto entre seres muito diferentes com nomes muito semelhantes, dificulta a leitura da TSFC, exceto para aqueles que são muito versados em ilozoicos e leem com atenção. Os alunos esotéricos têm que estar muito atentos na leitura, para que não misturem termos muito parecidos que muitas vezes denotam coisas bem diferentes. Por exemplo, veículo para Budi significa o envoltório causal, enquanto Budi em si significa essencialidade, 46. Isso é facilmente entendido com alguma reflexão. O envoltório causal é um instrumento para 46. É inútil ler esses textos mecanicamente. Esforce-se para exercitar a atenção direcionada durante a leitura. O governante planetário é chamado em TSFC de Logos planetário, depois divino Manasaputra, depois Dhyani Buda, depois Prajapati. Logos planetário é um termo gnóstico que denota tanto o governante planetário quanto o coletivo planetário de selves 45 e selves superiores. Manasa é um adjetivo derivado do substantivo manas, que denota causal mental. Putra significa filho, Manasaputra, portanto, significa o filho do causal mental. A qualificação divino especifica que o causal mental sistêmico não se refere a 47, mas ao plano causal mental cósmico 29-35. Dhyani significa meditação e Buda desperto, Dhyani Buda, portanto, significa desperto através da meditação, e a meditação referida é feita pelo menos no cósmico causal mental 29-35. Este termo é usado no budismo esotérico. Prajapati significa o Senhor das Criaturas, e é um termo que é particularmente usado nos Vedas. Veja, por exemplo, o Bhadhyaka Upanishad. HPB, a mônada individualizada tem mais consciência espiritual do que a própria mônada em seu próprio plano, o segundo. Isso está correto, mas você tem que saber aqui que por a própria mônada em seu próprio plano, o segundo, abre parênteses, em seu próprio mundo, mundo 44. HPB quis dizer a terceira tríade. Você também tem que saber que individualizado era o termo dos teósofos para causalizado, abre parênteses. A terceira tríade consiste em 3 unidades de matéria evolutiva. São seres pertencentes à evolução dévica e com consciência ativa. Eles não são auto-seres conscientes, no entanto, como é a mônada humana individualizada. O homem é um deva, abre parênteses, TSFC 729, no entanto, do ponto de vista factual, uma afirmação errônea. Se o homem fosse um deva, então não haveria razão para distinguir entre homem e deva, o que TSFC de outra forma faz. Um esoterista ocidental se opõe firmemente a tal absolutização, que deve contribuir para a confusão de ideias e a dissolução de conceitos. É correto dizer, entretanto, que os envoltórios do homem são matéria formada e vitalizada pelos devas. Também sua autoconsciência foi possível através de um deva, algoides. A trindade do homem expressa simbolicamente de várias maneiras, como o self, o não-self e o vínculo inteligente entre eles, Shiva, Vishnu e Brahma, etc. Indica as 3 tríades, sua consciência e energia, abre parênteses, Shiva e a terceira tríade são o eu, Brahma e a primeira tríade são o não-eu. Vishnu e a segunda tríade são o elo inteligente entre eles, fecha parênteses. É importante perceber que a mônada não demonstra esses 3 aspectos simultaneamente nos 3 mundos inferiores, que a mônada não faz como ser humano, mas simultaneamente apenas como um terceiro self nos 3 mundos mais elevados do sistema Sol, 43, 4, 45, 3. Sobre os números 3, 4 e 5. Neste sistema solar, os números 3, 4 e 5 são os mais importantes. No sistema solar anterior, os números 6 e 7 eram os mais importantes. No próximo sistema, será 2 e 1. Tudo isso diz respeito à evolução da consciência, não à matéria ou energia. Isso pode ser expresso de forma mais simples e clara. No primeiro sistema solar, era mais importante para as mônadas adquirir consciência autoativa na primeira tríade. Neste segundo sistema solar, é muito importante que as mônadas adquiram autoconsciência e simultaneamente consciência de grupo na segunda tríade. No próximo terceiro sistema solar, será mais importante para as mônadas adquirir autoconsciência e, simultaneamente, uma consciência de grupo enormemente ampliada na terceira tríade.
Os 3 éons centrais, 3, 4, 5, assim como os 3 mundos centrais, abre parênteses, 45, 46, 47. E os envoltórios correspondentes da mônada são os mais importantes para a evolução das mônadas autoconscientes neste sistema, e isso trabalhando para a perfeição dos 3, 4 e 5 marcas para o governante planetário, como para o homem, o ciclo de maturidade. O ciclo anterior marca o crescimento em direção à maturidade, e o ciclo posterior a colheita dos frutos da experiência anterior. Também os 3 estágios do desenvolvimento humano, os estágios emocional, mental e causal, podem ser considerados aqui sob esse ângulo, e o estágio central, o mental, pode ser considerado o mais importante. Há um estágio na evolução da consciência em que os 3, os 4 e os 5 se unem perfeitamente. Isso é feito apenas no terceiro self, através dos átomos 45 da terceira tríade. O texto acima constitui a seção 11 do livro Inteligência Cósmica e sua manifestação no Sistema Solar, nos planetas e no homem, a paráfrase ilozoica, pitagórica. De Lars Adelskog, comentário sobre um tratado sobre o fogo cósmico de Alicia Bailey e D.K.